Olá galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Leonardo, este é o canal sobre livros e leituras. Vamos correr para o vídeo não ficar longo. Eu mostrei para vocês todos os livros que eu tenho do Shakespeare, tá? Mostrei todos os livros que eu tenho do Shakespeare. Agora eu vou mostrar para vocês todos os livros que eu tenho sobre o Shakespeare. Deixa eu contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui eu tenho 13. Mas eu já li muito mais sobre o Shakespeare que eu não tenho aqui, tá? Por exemplo, o Shakespeare e o Palco, eu não tenho aqui comigo. Tragédia Shakespeariana, também não tenho aqui comigo. E muitos outros livros que eu já li sobre Shakespeare que eu não tenho mais. Agora, os que eu tenho ainda, vou mostrar aqui pra você. Vamos começar pelas biografias, tá? Primeiro, a Shakespeare do Claude Murter, tá? Shakespeare do Claude Murter. Esse livro sobre Shakespeare é horrível. Eu nunca vi uma biografia do Shakespeare tão ruim como essa aqui, tá? Esse livro aqui, gente, merece apanhar, sabe? Tomar uns tapas. Não sei pra que esse cara escreveu um negócio desse tão ruim. Ele tenta adequar a ordem que Shakespeare... Primeiro, estabelecer a ordem que Shakespeare escreveu já é um desafio. E ele tenta colocar a vida de Shakespeare de acordo com as peças. Então ele vai encaixando as peças de Shakespeare e tentando colocar a vida de Shakespeare dentro dessas peças. É horrível, tá? Shakespeare do Claude Murter. Muita gente gosta, para quem gosta de ler sobre a vida do Shakespeare e descobrir desde que se ele existiu, até o tipo sanguíneo que ele tinha. Esse é um livro que interessa, mas ele é um livro horrível. Outra biografia. Essa biografia é da Morgana Gomes. É uma biografia bem curtinha, gente, bem fininha, tá? Que chama A Vida e Obra de Shakespeare. A Vida e Obra de William Shakespeare, da Morgana Gomes. Como eu não pretendo falar sobre cada livro especificamente, para o vídeo não ficar longo, caso você queira mais informações aí sobre algum, deixa nos comentários e eu falo. A outra biografia que eu tenho aqui, tem outra biografia dele que eu li, do Park Ronan, eu acho que é assim, que eu não tenho mais comigo. Tem essa biografia aqui, Vidas Ilustradas, Shakespeare, do Anthony Holden. Tá? Vidas Ilustradas, Shakespeare, Anthony Holden. Para mim, essa é uma das melhores biografias do Shakespeare disponível aí no mercado, tá? Em português, que é essa biografia do Anthony Holden. Então, essas 3 biografias aqui. Sem nem falar biografia mais. 3 biografias do Shakespeare aqui. Vamos agora para outras coisas. Esse livro aqui, um dos livros mais incríveis sobre Shakespeare que eu já li, Engana pelo Tamanho, é um livro lançado pela Perspectiva, que é o seguinte: Teatro e Sociedade. Teatro e Sociedade, do Guy Boquet, tá? Esse livro aqui eu preciso falar, Gente, ele tem aqui, no final, última parte do livro, vai falar sobre o que grandes autores da literatura falaram sobre Shakespeare. E aí é algo sensacional. Você descobrir assim, o que as pessoas pensaram sobre Shakespeare no decorrer do tempo. Então ele fala sobre Voltaire, ele vai falar sobre o Lessing, o Lessing, né? Vai falar sobre o Goethe. O que Goethe dizia sobre Shakespeare, né? Nós sabemos que o Wilhelm Meister dialoga muito com o Shakespeare. Mas aqui, o que Goethe falava sobre Shakespeare? O que Alexandre Dumas falava sobre Shakespeare? O Turgenev, Nietzsche, o Sigmund Freud, o Bertolt Brecht e o Alexandre Bloch. E por último, Michel Foucault, aqui, tá? O que esses caras falaram sobre Shakespeare? E tá tudo no último capítulo desse livro aqui. Guy Boquet, o Teatro e Sociedade, Shakespeare. Próximo livro que eu tenho aqui. Esse livro aqui é um dos livros mais importantes da crítica literária, da crítica shakespeariológica. Já existe até esse termo, crítica shakespeariológica, que é A Imagística de Shakespeare, da Caroline Spurgeon. Tá? Isso aqui não é Charles Spurgeon, não. É Caroline Spurgeon. A Imagística de Shakespeare. Tradução da Bárbara Eliodoro. Próximo.
Próximo. Esse livro aqui do Pedro Susekind, eu não sei como é que pronuncia esse nome. É alemão, eu acho. Esse livro aqui que se chama Shakespeare, o Gênio Original. Nesse livro ele vai falar sobre a relação de Shakespeare, a recepção alemã de Shakespeare no romantismo. Tá? E aqui há informações assim sobre a relação de Goethe com Shakespeare, a relação de muitos autores ali, o classicismo francês, como o classicismo francês recebeu Shakespeare, de como ele se relacionava com Shakespeare, como Goethe se relacionava com Shakespeare, Schiller, né? Fala também de Kant, como Kant dialogava com Shakespeare, o Lessing também, e etc. E aí vai. Shakespeare, o Gênio Original, do Pedro Susekind. Eu acho que é assim que pronuncia, não sei. Próximo, tem muito livro aqui ainda. Próximo livro, Falando de Shakespeare, da Bárbara Heliodora. Gente, eu não estou indicando nenhum livro específico, são livros que eu já li, que eu gosto, tá? Esse livro aqui é da editora Perspectiva. Isso aqui é uma jacket. Deixa eu tirar aqui para vocês. O livro é assim também, tá? É dessa coleção aqui, Estudos. É da Estudos, isso, da Estudos, da Perspectiva. Esse livro da Bárbara Heliodora, Falando de Shakespeare. Próximo. São dois livros em inglês que eu vou mostrar aqui para vocês agora. The Sacred Art of Shakespeare. Tá? Esse livro é do Martin Lings. Tá? Esse é um dos livros mais importantes para se estudar a religião em Shakespeare. Tá? O sagrado em Shakespeare. Estou pensando no sagrado, gente, a partir da ideia do Mircea Eliade, do livro Sagrado e Profano. Tá? Então é The Sacred Art of Shakespeare, do Martin Lings. Próximo. Esse é um dos livros mais importantes que eu tenho aqui na minha estante sobre Shakespeare. Que é esse livro aqui da Cambridge University Press, que se chama Shakespeare. Tá? Esse livro aqui vai falar sobre a vida de Shakespeare, os textos de Shakespeare, o que Shakespeare lia, tá? Shakespeare e a tarefa da linguagem, os desafios da linguagem, os poemas de Shakespeare, os gêneros das peças de Shakespeare. Vai falar sobre Londres, a cidade e a corte. Vai falar sobre gênero e sexualidade em Shakespeare. Vai falar sobre estrangeiros na Inglaterra de Shakespeare. Vai falar também sobre Shakespeare no teatro. Vai falar sobre Shakespeare no século XX, no teatro do século XX. Gente, a presença de Shakespeare na obra de grandes dramaturgos do século XX. Vai falar aqui também Shakespeare e o cinema. É um dos capítulos mais interessantes aqui, Shakespeare e o cinema. Depois vai falar sobre o criticismo shakespeariano. Vai falar sobre o criticismo de Shakespeare no século XX. E vai falar sobre algumas indicações de livros de referência sobre Shakespeare. Um dos livros mais importantes que eu tenho aqui. Shakespeare, da The Cambridge Companion to Shakespeare. Próximo livro, um dos mais importantes na crítica literária sobre Shakespeare. Gente, esse livro é um dos mais importantes que já se escreveram sobre Shakespeare, que se chama A Linguagem de Shakespeare. Tá? A Linguagem de Shakespeare. Tradução também da Bárbara Heliodora. A Bárbara Heliodora traduziu tudo. A Linguagem de Shakespeare, do Frank Kermode. Tá? Frank Kermode, A Linguagem de Shakespeare. Tá? Esse aqui é um dos livros mais importantes, que já se escreveu sobre Shakespeare no mundo. Próximo, dois livros desse cara aqui que ninguém conhece, é polêmico demais, e pela ideia que ele tem de cânon ocidental, da literatura ocidental, que é o Harold Bloom. Harold Bloom. Tenho esse aqui, Hamlet, Poema Ilimitado. Essa edição aqui do Harold Bloom, Hamlet, Poema Ilimitado, tem um detalhe que é o seguinte. Esse livro tem a tradução do Hamlet, além do o texto crítico está aqui, tá? O que Harold Bloom vai falar sobre Shakespeare está aqui. Aqui tem a tradução da peça do Hamlet feita pela mãe da Bárbara Heliodora. Até onde eu sei, foi a única tradução que a mãe da Bárbara Heliodora fez, que é a Ana Amélia de Queiroz Carneiro de Mendonça. Gente, parece o nome de sabe, aqueles nomes gigantescos assim, 15... Ana Amélia de Queiroz Carneiro de Mendonça, mãe da Bárbara Heliodora. Hamlet,
Poema Limitado. Essa peça aqui, essa tradução da Ana, Ana Amélia, né? É uma raridade. Outro livro do Harold Bloom que eu tenho aqui. Agora eu vou mostrar para vocês 2 livros de crítica literária shakespeariana, que são os 2 livros mais importantes já lançados no século XX. Esses livros são os 2 mais importantes já lançados no século XX. São as maiores obras sobre Shakespeare no século XX. Primeiro deles, Shakespeare, do Harold Bloom. Harold Bloom escreveu esse livro aqui, é uma das coisas mais incríveis que já se escreveram sobre Shakespeare. Esse livro aqui, Shakespeare, The Invention of the Human, tá? The Invention of the Human, do Harold Bloom. Gente, são 745 páginas sobre Shakespeare. 745 páginas sobre Shakespeare. Quase todas as peças do Shakespeare são analisadas em detalhes aqui nesse livro. Tá? Se você quer um livro de introdução a Shakespeare, leia A Invenção do Humano, do Harold Bloom. A Invenção do Humano, do Harold Bloom. Tem tradução no Brasil pela editora Objetiva. Eu, como não gosto de esperar a tradução, vocês já perceberam, quando eu comprei esse livro aqui, não tinha tradução em português ainda. Então eu não vou ficar esperando uma tradutora decidir traduzir Shakespeare, ou traduzir o livro, e aí eu fico esperando a editora traduzir, ela não traduz, eu não leio e fica nessa. Então, já fui ler o livro, comprei o livro e li. Porque essa é a questão, a gente fica esperando tanto tempo, gente, a editora traduzir, a editora não traduz, a gente não lê. Se a gente for depender de editora para ler o que há de melhor no mundo, a gente às vezes passa a vida inteira não lendo o que a gente acha importante. Então, eu comprei esse livro antes de ser traduzido no Brasil, porque eu não queria esperar a tradução. Shakespeare, A Invenção do Humano, tá bom? E outra coisa também, muitos livros eu compro em francês, ou em inglês, ou em espanhol, não porque você é o cara que quer ler todos os idiomas. Gente, é porque é mais barato. Pô, eu fui comprar livro em português, tava custando R$50. Aí achei do lado uma edição em inglês por 30. Fui comprar um livro, tava custando de filosofia, que custava R$70. Achei uma edição em francês por 25. Ah, por favor, né, gente? Quer um exemplo disso? Vou mostrar pra vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Tá aqui, ó. Nada a ver com o que eu vou falar. Antes de eu mostrar o último livro aqui. Tá aqui, ó. The Works of Love, do Soren Kierkegaard. Sabe quanto estava custando esse livro? 80 conto. 80 temers. Sabe quanto eu paguei nesse livro aqui, gente? Sabe quanto eu paguei? R$20. Custava 80 em português. Comprei ele em inglês por 20. Pois é. Tem exemplos aqui em vários idiomas. Só em inglês não. Em francês, espanhol, tudo mais barato. Outra coisa, agora vamos falar sobre o último livro sobre Shakespeare que eu tenho aqui. Que é esse livro aqui. Shakespeare, Teatro da Inveja. Do antropólogo, filósofo, teólogo, sociólogo, etc, etc, etc. René Girard. Gente, esse livro é um dos livros mais importantes sobre Shakespeare já lançados. É uma análise que tem talvez um único defeito, não é defeito, mas uma limitação, que é a leitura de todas as obras de quase todas as obras de Shakespeare, a partir da teoria mimética, tá? Do René Girard. Então, esses aqui são os 2 livros lançados do século XX mais importantes sobre Shakespeare, sobre assim, eu falo mais importante sobre Shakespeare, sobre as obras, um panorama sobre todas as obras dele junto, análise de todas as obras, esses 2. A Invenção do Humano, do Harold Bloom, e Shakespeare, Teatro da Inveja, do René Girard. Esses são os livros que eu tenho sobre Shakespeare. Deixem nos seus comentários aí o que vocês já leram do Shakespeare ou sobre ele. Forte abraço, até a próxima. Tchau!